Bem, módulo de programação, como todos nós já sabemos, introdução à programação, segunda semana aula. Só recapitulando qual competência nós estamos estudando agora nesse momento, aplicar a lógica algorítmica na construção de programas empíricos utilizando o paradigma da programação orientada a objetos. Em 2 semanas aula, já estamos na segunda, né? A primeira foi a aula passada, estamos agora na segunda semana aula. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade e vamos resolver agora, vamos utilizar como objeto desta aula, até para que nós tenhamos uma melhor compreensão, justamente a atividade que foi postada para vocês na aula passada, ok? Que é o estudo de caso do robô Mané, problemática 2. Recapitulando o enunciado da questão, vamos agora ajustar a programação do robô Mané para fazer com que ele esteja preparado para lavar uma pilha de pratos. Não queremos que ele se esqueça de como se pinta um muro, por isso, todas as funcionalidades que ele já possui permanecerão. Apenas escreveremos outras funcionalidades. Neste caso, partiremos do princípio que apenas uma das novas funcionalidades esteja faltando. Justamente o método lavar a pilha de pratos. Ok? Assim sendo, abaixo estão descritos os novos objetos e propriedades que estarão disponíveis para essa atividade do Mané. Ok? Então nós colocamos como objetos já disponibilizados, já acessíveis ao robô Mané, estes objetos oriundos dessas classes. Prato, pilha de pratos, balcão, pia, torneira, esponja, detergente, escorredor, pano de prato e armário. Ok? Destacando também para cada um desses objetos, não todos, de alguns deles, as seguintes propriedades. No objeto pilha de pratos, a propriedade vazia, que pode ter sim ou não. No objeto escorredor, a propriedade vazio. No objeto torneira, a propriedade aberta. No objeto balcão, a propriedade cheio. No objeto balcão, também a propriedade vazio. Na pia, com 2 propriedades, cheia ou vazia. E no objeto esponja, com pouco detergente. Ok? Os métodos pré-existentes, que já estão disponibilizados no robô, que você não vai precisar escrever, somente utilizá-los, foram os seguintes. Definir pilha de pratos para lavar, onde X é o objeto pilha de pratos. Abrir torneira X, onde X é um objeto do tipo torneira. Fechar torneira. Posicionar-se em frente ao objeto X. Pegar o objeto X, ok? Soltar o objeto X, pegar primeiro o objeto da pilha, colocar conteúdo de um objeto dentro do outro, colocar um objeto dentro do outro, molhar prato, esfregar prato com esponja, abrir armário e fechar armário. Ok? Bastando agora apenas ser escrito um único método, não é isso? Que é justamente o método que vai fazer com que o robô lave o prato. Ok? Dando continuidade. Este seria o programa principal. Alguns alunos no fórum e no chat perguntaram se era importante ou se era necessário fazer esse programa principal. Bem, a questão não exigiu que fosse feito este programa. Esse programa está mais como ilustração de como será utilizado o método. A questão era somente fazer o método. Mas quem fez foi até bom, né? Porque dá realmente uma visão geral de como aquele método será utilizado. Ok? Então perceba que esse é o programa principal, mas o principal mesmo para a atividade seria simplesmente fazer o método lavar a pilha de pratos. Voltando aqui para o programa principal, ele ilustra, né? O objetivo desse programa é justamente ilustrar como será utilizado o método que a gente está construindo, que é o método lavar pratos, que no caso do programa principal vai ser o último comando a ser dado. Antes dele, quais são os comandos que a gente colocou aqui? Criação de objetos, né? Vamos criar. Criar o objeto Mané, com o tipo robô, não foi isso? Criar o objeto meu balcão 1, com o tipo balcão, não é assim? Criar o objeto meu balcão 2, com o tipo balcão. Observe que utilizando a classe balcão, nós criamos 2 objetos, 2 balcões. Bem,
Este foi o jeito que eu, não é, na hora de construir esse exercício, eu preferi fazer dessa forma, colocar 2 balcões para poder ajudar no trabalho. Mas se o aluno criou somente um balcão, não tem problema. Aí cada um tem a sua lógica. Uma coisa muito importante que eu percebi realmente é que as questões estão realmente distintas, estão diferentes, um raciocínio diferente do outro, ok? Aconteceu algum caso realmente avesso a este exemplo que eu acabei de falar, mas depois a gente comenta sobre isso. Mas na maioria dos casos, realmente a gente percebeu uma criatividade muito grande. Não é? Isso é muito bom porque trata-se de programação orientada a objetos. É muito difícil você ter um programa feito por uma pessoa idêntico ao de outra pessoa. Para não dizer impossível, eu vou dizer que é muito difícil. Certo? Então vamos lá. Continuando, criar o objeto minha pia, com o tipo pia, não é isso? Criar o objeto minha esponja, com o tipo esponja. Criar o objeto meu detergente, com o tipo detergente, ou seja, a classe detergente. Criar o objeto meu escorredor, com o tipo escorredor. Ok? Continuando, criar o objeto. Então, quantos objetos a gente já criou até agora? Vamos contar aqui, né? Um objeto criado, 2, 3, 4, 5, 6. Já criamos 7 objetos na memória do computador, né? Vamos agora partir para o 8º objeto, meu pano de prato, meu armário, minha pilha de pratos, que eu acredito que seja o objeto mais importante dessa problemática, minha torneira. Ok, até aqui foram só criações, não é isso? Então, o último comando que está sendo dado agora é justamente partindo do princípio que o método lavar a pilha de pratos já estivesse pronto, não é isso? Não é o caso. Por isso que, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, esse programa principal é apenas ilustrativo. Ele está partindo da premissa, partindo do princípio de que esse método já está pronto, mas não é o caso. Em seguida, agora nós vamos construir justamente este método, que foi a questão passada para vocês como atividade da semana aula, certo? Então, mané, execute o método lavar a pilha de pratos, onde, para este método, eu estou passando o objeto minha pilha de pratos. Ok? Então vamos agora entender como foi escrito este método, né? Vamos lá. Esta agora sim, o que eu estou mostrando para vocês agora no slide é exatamente a resposta que deveria ter sido passada para vocês, ou melhor, passada para mim, através da postagem do documento. Recapitulando que esta foi uma maneira que eu criei para resolver o problema. Óbvio que esta não é a única forma de se resolver. Isso é só um exemplo. Cada um resolve da sua maneira. Melhor ou pior do jeito que eu fiz, pode até ser melhor. Algum aluno pode ter feito até de forma mais sofisticada que o meu. Eu tentei fazer apenas de uma maneira didática. Ok? Então vamos lá. Primeiro comandinho do nosso método. Mané. Definir pilha de pratos para lavar. Observe que este método é um dos métodos que já está disponibilizado no robô que já veio de fábrica, como eu tinha falado no começo. Então, eu estou passando para esse método simplesmente o objeto minha pilha de pratos. Só fazendo uma pausa, de forma diferente da aula passada, eu não vou colocar uma ilustração do robozinho se mexendo, por aí vai. Aquilo na primeira aula foi importante, mas a partir de agora, eu estou até fazendo essa explanação com base em algumas perguntas que alguns alunos me passaram no chat. É importante, a partir de agora, você começar a mentalizar, você criar aquela imagem do robô dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça. Comece a abstrair, comece a enxergar mesmo o objeto na sua mente. Porque quando a gente está programando, isso acontece muito. Você começa a pensar, entendeu? Então, se eu criei um objeto pilha de pratos, então agora você, em vez de ver uma fotografia dessa pilha de prato na tela do computador, você vai criar essa pilha de prato na sua mente. Agora você tem que pensar nela, certo?